Estamos agora prestes a acabar o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. E nós estamos vendo a forma como Jesus ele tem se tornado cada vez mais conhecido, mas ao mesmo tempo que ele tem realizado grandes atos e gestos de amor, ele passa a ser também perseguido pelas autoridades de Israel. Semana passada a gente viu a respeito do perigo dos julgamentos precipitados, principalmente o risco que as pessoas podem correr em blasfemar contra o Espírito Santo quando elas dizem que aquilo que o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo está fazendo é obra do diabo. E a gente viu que a gente deve tomar cuidado para não julgar precipitadamente, mas também nós não devemos engolir tudo aquilo que está acontecendo como sendo obra de Deus. Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho. Semana passada a gente viu o perigo dos julgamentos precipitados e a blasfêmia contra o Espírito Santo. E hoje nós vamos ler Marcos 3, 31 até 35, um texto bem curtinho, bem claro, mas que tem algumas lições, alguns ensinamentos práticos para a nossa vida. Vamos nos pôr de pé para ler esse pequeno texto. Se a gente lembrar, esse texto ele é a continuação daquilo que estavam escrito lá no verso 21, aliás, quando diz assim, quando seus familiares ouviram falar disso, ou o quê? Que Jesus ele estava cuidando de tantas pessoas que ele não tinha tempo nem para comer, nem para descansar. E aí o verso 21 diz, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força. Então eles saíram de Nazaré e foram até Cafarnaum, andando cerca de 50 quilômetros, a fim de pegar Jesus e levá-lo à força, porque eles achavam que Jesus estava fora de si. Eles achavam que Jesus estava ficando meio louco, falando que era filho de Deus e fazendo coisas extraordinárias. E hoje nós vamos ver que a família de Jesus, então, chega aonde ele está. Vamos começar no verso 31. Diz assim, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Oremos. Pai, queremos nessa noite sermos desafiados pela Tua Palavra, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento e desafia-nos a termos uma vida mais próxima de Ti, mais consagrada ao Senhor, uma vida mais santa, uma vida de desejo ardente por Ti e por Tua vontade. Abençoa-nos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu gostaria de falar a respeito das duas famílias de Jesus e o perigo de estar do lado de fora do reino de Deus. As duas famílias de Jesus que esse texto apresenta, mas infelizmente uma das famílias dele, e a mais provável, infelizmente, se encontra do lado de fora daquilo que ele está fazendo no reino de Deus. Portanto, vamos começar a pensar sobre a família nascida da carne. Uma grande dificuldade que nós temos hoje, principalmente no meio evangélico, e principalmente daqueles que nasceram na igreja e cresceram dentro da igreja, e que descansam na sua familiaridade com os seus pais, com os seus avós, porque talvez eles tenham sido fundadores de igreja, talvez eles tenham sido diretores, presidentes, professores da escola bíblica, e sempre trabalharam e ajudaram a levar a igreja até o ponto que está. Então, às vezes, o grande perigo de filhos de crentes é descansar naquilo que os pais fizeram. Já nasceram na igreja.
Não tem outra coisa a fazer. O hobby deles de domingo é ir para a igreja. Nunca foram para outro lugar diferente do que ir à igreja ao domingo. Então aquilo já faz parte dele, porque os seus pais fizeram muito bem o trabalho e continuaram trazendo-os de maneira que eles vivem na igreja. Mas esse texto está nos alertando para o grande perigo de a gente saber tudo a respeito de Jesus, ter andado com Jesus, comer com Jesus, brincar com Jesus, falar de Jesus e estar sempre próximo de Jesus, mas longe do reino de Deus. É o grande perigo. É um grande perigo e esse texto nos mostra isso. O verso 31 diz assim, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. E as pessoas dizem, irmãos de Jesus? Mas Jesus teve irmãos? A Bíblia mostra claramente que Jesus teve pelo menos mais 6 irmãos. Pelo menos 6. E a gente vai colocar alguns textos aqui que mostram isso. Mas é interessante que diz que quando eles chegaram na casa onde Jesus estava, ao invés de eles entrarem para ver o que Jesus estava fazendo, não, por aquilo que eles já ouviam falar de Jesus, na mente deles eles já achavam que Jesus estava louco. Então eles nem entraram, eles pediram para que alguém chamasse Jesus. E qual era a intenção deles? Não era chegar ali para ouvir Jesus, não era para aprender aos pés de Jesus, mas pelo contrário, tirar Jesus daquilo que ele estava fazendo e levá-lo à força para Jerusalém. Lembra que Jesus havia aberto mão das coisas mais importantes que um ser humano sem o reino de Deus valoriza. Lembra que ele abriu mão da sua segurança financeira, ele abriu mão da tranquilidade que ele tinha, ele estava arranjando confusão com a liderança espiritual da nação. E ele também estava entrando em choque com a opinião pública. Todo mundo estava meio desconfiado, fora da laia que ele estava andando. Ele estava andando com um grupinho meio boca quente. Mas Jesus não se importava com isso. E a gente continua vendo aqui que a sua família chegou e mandou chamá-la. Se você notar, são 5 versos muito curtinhos. Mas os 5 versos falam a respeito da mãe e dos irmãos de Jesus, todos os versos. O verso 31, o 32, o 33, o 34 e o 35 cita a mãe de Jesus e os irmãos dele. E é interessante que faz sim uma separação. Poderia falar a casa de Jesus, que era a palavra utilizada naquela época para família. Não tinha essa palavra família como nós temos hoje. Mas poderia falar, sua casa está toda lá fora. Mas não, eles dão um destaque sim para Maria, mas também não dão aquele destaque que as pessoas costumam dar. Tanto é que nem dizem o nome dela. Fala apenas, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Lá em Atos, a gente vai ver que lá, depois que Jesus ressuscitou, ela já está dentro. Quando cita quem está reunido com os discípulos, fala, também estão Maria, a mãe de Jesus, a outra Maria. Então, os irmãos de Jesus já estão, a família de Jesus já está para o lado de dentro do reino. Mas aqui, a família dele, infelizmente, está do lado de fora a respeito das coisas que o reino de Deus está tratando lá dentro da casa. E diz assim o verso 32, havia muita gente assentada ao redor dele, e lhes disseram, novamente, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. O texto não afirma que tinha tanta gente a ponto de ela não poder chegar até ele, e dos seus irmãos não poderem chegar. Mas parece que eles não queriam mesmo que se misturar com aquilo que Jesus estava fazendo. Parecia que eles estavam meio desconfiados daquele bando que estavam seguindo a Jesus. E agora, o verso 33 é extraordinário, quando Jesus olha e pergunta, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? É uma pergunta estranha. Ele sabia quem era a mãe dele, sabia quem eram os irmãos dele. Mas parece que ele aqui está demonstrando que ele está fundando uma nova família. Que não é a família nascida da carne, mas é uma família nascendo de Deus. E depois ele olha, então, aos que estavam assentados ao seu redor, e parece que era um círculo, tinha muita gente sentada ao redor dele, e quando ele aponta para essas pessoas que estão ao seu redor, então ele diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Vocês que estão aqui sentados, ouvindo as coisas a respeito do reino de Deus. E ele conclui no 35, quem faz a vontade de Deus,
Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora, algumas questões que a gente tem que responder. A mãe e os irmãos de Jesus. Maria não foi virgem a vida toda? É um dogma que se espalha aí que a Maria, ela teve Jesus de maneira virginal, e isso é verdade, a Bíblia afirma, mas diz que após o nascimento de Jesus, ela permaneceu virgem até subir para os céus. Mas a Bíblia é muito clara e a Bíblia responde essa pergunta. Olha lá em Mateus 1, 24 e 25, os irmãos conseguem ler para mim, por favor? Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como a sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho primogênito. E ele lhe expôs o nome de Jesus. Se a gente for honesto com o texto, nós vamos ter que chegar à conclusão que não teve relações com ela até quando? Enquanto ela não deu à luz um filho. Então, se está dizendo até quando, então quer dizer que depois que Jesus nasceu, ela teve a sua vida naturalmente com Jesus, com José, o seu marido. E aqui o texto, o que está dizendo? Se você ir lá para Mateus, você vai ver que o anjo falou para Maria que ela teria um filho de maneira virginal. E aí também José ficou meio assim, ela contou para José ficou meio assim, que história é essa, né? Que história é essa? E aí o anjo também apareceu para José, né? Para mostrar para José que fique tranquilo. A sua mulher, ela é fiel a você, ela não te traiu, mas o que vai nascer dela é do Espírito Santo. Pode receber a sua mulher em paz. Porque o texto lá diz que José ele era honesto. E ele não queria largar dela e defamá-la. Ele ia largar dela em secreto, para não defamar Maria, porque ele amava Maria. Mas o anjo apareceu para ele, tranquilizou ele e pediu para que ele cuidasse, até mesmo colocou o nome do filho que nasceu de Maria com o Espírito Santo de Jesus. A questão é, Jesus nasceu de um nascimento, a concepção virginal de Maria. Foi Maria com o Espírito Santo. Mas, após o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram a sua vida marital tranquilamente. Mas a Bíblia fala que Maria teve outros filhos? Mostra também. Vamos ver o texto de Marcos 6:3 e Mateus 13:55. É a mesma questão, é a mesma história. Diz assim, vamos ler juntos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. As coisas que ele estava fazendo, as coisas que ele estava ensinando, as pessoas ficavam de boca aberta. E aí alguns perguntavam, da onde vem essa sabedoria? Ele não é o carpinteiro? Como que ele sabe tanta coisa? Como que ele sabe tudo isso se ele não estudou? A vida dele foi ali naquela carpintaria com seu pai. E aí diz assim, não é o carpinteiro, o filho de Maria? Irmão de quem? De Tiago, José, Judas e Simão? 4 irmãos, pelo menos. Tiago e Judas, a gente sabe que eles se converteram após o encontro pessoal com Jesus ressurreto. Após a ressurreição de Jesus, Tiago também escreveu a carta de Tiago. E Judas escreveu a carta de Judas. Então, são 2 irmãos que eram envolvidos com a igreja. Tiago era um dos pilares da igreja de Jerusalém. E aqui diz, não estão conosco as suas irmãs, pelo menos 2 irmãs. Então, Jesus teve pelo menos mais 6 irmãos de carne. Ou melhor, meios irmãos, que eram filhos de Maria com José. Enquanto Jesus era filho de Maria com o Espírito Santo. Então, é muito claro quando a Bíblia mostra a respeito de Maria. Maria, embora sendo agraciada por Deus, pelo fato de ter sido escolhida para trazer ao mundo a encarnação do homem-Deus, foi uma mulher como as demais, tendo a sua vida matrimonial normalmente com José após o nascimento virginal de Jesus, constatada, devia ser, pelas afirmações das Escrituras. A Bíblia afirma claramente que
Maria teve a sua vida normal como esposa de José e teve outros filhos. A grande questão é que às vezes a gente pensa que o sexo é pecado, mas em nenhum lugar da Bíblia fala que sexo é pecado. O sexo foi uma bênção que Deus concedeu para o marido e para a mulher para ser desfrutado dentro do casamento. E lógico que Maria não pecou em ter relações com José depois do nascimento de Jesus. É uma bênção. Foi uma bênção para o casamento deles. E olha quantos irmãos ele teve a respeito do relacionamento que ele teve com José, que a mãe dele teve com José. Então, o sexo dentro do casamento é uma bênção que Deus criou para o casal desfrutarem debaixo da graça dele mesmo. A família da carne, olha só, a família da carne devemos entender aquela que segue a descendência natural da vida, gerada a partir de laços sanguíneos, que transmite aos seus descendentes apenas os traços genéticos e direitos terrenos às próximas gerações. Então, a família da carne que Jesus teve, essa herdou apenas a genética de Maria e de José e os bens terrenos que Maria e José tiveram. Não concede bênção espiritual nenhuma à próxima geração, se essa próxima geração não se apossar por si mesmo da graça que há em Cristo Jesus. Então, nós podemos notar que esse texto nos mostra, primeiramente, a família da carne de Jesus. Os parentes de Jesus, embora com muita familiaridade com Jesus, ainda assim, o texto afirma 2 vezes que estavam aonde? Lá fora, em contraste com as coisas do reino que estavam sendo tratadas do lado de dentro. Se você olhar tanto o verso 31 quanto o verso 32, mostra claramente que a família da carne de Jesus estava fora. E é possível eu e você conhecermos muito a respeito de Jesus, falarmos muito a respeito de Jesus, os nossos pais fazerem muito pela obra de Jesus, virem à igreja, mas em relação ao reino de Deus, das coisas que são tratadas no reino de Deus, a gente estar do lado de fora. Esse é um perigo. Esse é um perigo que nós corremos pelo fato de estarmos no hall de membros de uma igreja, acharmos que nós estamos arrolados no céu. Ninguém vai para o céu por ser filho de crente. Deus, ele só tem filhos, ele não tem netos, nem bisnetos. Se você quer ir ao reino de Deus, você precisa entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados. É o caminho natural de todos os ser. Os meus filhos, Davi, Natan e Felipe, os 3 precisam se converter e entregar a vida a Jesus para que possam ser salvos. O Davi já se converteu, creio nisso, o Felipe também, e tenho dúvida a respeito do Natan. Mas o Felipe a gente vê claramente a salvação. Mas eu digo, se o Natan também não se converter, não é porque ele é filho de pastor e irmão e filho de uma mãe crente, irmão de 2 crentes, que ele naturalmente faz parte do reino de Deus. Filho de pastor também é pecador e se não se converter também vai para o inferno. Não importa quem seja, precisa de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Mas ele é criança que já nasceu com a natureza pecaminosa, se afastando de Deus e fazendo coisas erradas, e vocês conhecem meus filhos quando eles estão correndo e derrubando as coisas por aí. Não são anjinhos, também são pessoas dignas de misericórdia e das orações para que eles possam todos serem crentes firmes no Senhor Jesus. Filho de pastor não tem diferença alguma dos seus filhos, são criaturas pecadoras. Se você duvida, passe um finalzinho de semana com eles. Eu empresto eles para vocês perceberem que eles são iguais aos filhos de vocês. Agora, o texto também mostra a família nascida do Espírito. Vamos ler alguns textos que a Bíblia mostra claramente.
Vamos ler João 1, 11 a 13, diz assim, vamos juntos? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É um texto claro que mostra que Jesus ele veio para o povo judeu que estava esperando pelo grande Messias. Mas, infelizmente, o povo judeu não recebeu Jesus, não quis saber de um Messias pobre, nascido numa manjedoura. Mas o plano de Deus não falha, porque o verso 12 diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhe deu o direito do quê? De se tornarem filhos de Deus. Esse texto creio que é um dos textos mais esclarecedores, quando mostra que nem todos os homens são filhos de Deus, todos os homens são criaturas de Deus. Mas a partir do momento que alguém crê em Jesus e recebe Jesus como o seu Salvador, aos que creram no seu nome, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, Deus lhe dá o direito de se tornarem filho de Deus. Se eles vão se tornar, quer dizer que antes de crer e receber Jesus, eles não eram, eles eram apenas criatura de Deus. E aí diz que esses que recebem Jesus, eles não nasceram por descendência natural, assim como Judas, Simão, Tiago e José, eles eram apenas descendência natural de Maria. Assim como eu sou uma descendência natural do meu pai e da minha mãe, e você também é do seu pai e da sua mãe. E o fato de ser uma descendência natural de alguém que é crente, que é salvo no Senhor Jesus, que é batizado numa igreja, isso não leva ninguém a fazer parte da família espiritual de Jesus. É necessário fazer o quê? Receber Jesus e crer nele como seu Senhor e Salvador, para que você não nasça pela vontade da carne, ou de homem algum, mas que nasça de quem? De Deus. A família da carne nasceram apenas pela vontade do homem, mas a família espiritual, ela tem que nascer a partir de Deus. Olha outro texto interessante, vamos ler? Esse daqui é João capítulo 3, eu esqueci de colocar aqui, é capítulo 3, de 3 a 6, ok? Evangelho de João, capítulo 3, de 3 a 6, que fala a respeito do encontro que Nicodemos teve com Jesus. É interessante, Nicodemos era um sábio, era um mestre, era alguém entendido das Escrituras, mas não entrava na cabeça dele como é que alguém poderia herdar o reino de Deus. E ele, talvez para manter um pouco a sua posição, ficaria difícil um mestre da lei procurar Jesus, que estava sendo perseguido e acusado de impostor, e vai um mestre da lei, uma autoridade da nação de Israel procurar Jesus. Como ficaria a fama dele? Então ele foi de noite. Ele foi de noite ter com Jesus. E aí o capítulo 3 narra o encontro que Jesus teve com Nicodemos. Vamos juntos? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É um texto assim, um pouco difícil para que a gente entenda, mas quando a gente começa a prestar atenção, a gente vai perceber que ele se torna claro. Nicodemos foi conversar com Jesus a respeito da vida eterna. Como podemos herdar o reino? E a resposta de Jesus foi clara: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos pensou: bom, eu nasci do ventre da minha mãe. É claro que eu não posso fazer uma regressão, entrar no ventre da minha mãe de novo para nascer de novo. E Jesus falou:
Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é o quê? Ele fala, Nicodemos, pensa comigo. Você já nasceu da carne uma vez. Se você voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo, você vai nascer da onde? Da carne de novo. Ninguém que nasce da carne pode herdar o reino de Deus. Portanto, aí ele diz os dois nascimentos. Quem não nascer da água e do Espírito, o que seria nascer da água e do Espírito? Primeiro nascimento, a gente nasce da onde? Nós não saímos da água, do ventre da nossa mãe? Então, você nasceu da água, tudo bem. Mas o segundo nascimento? É do alto. Então, nascer de cima ou nascer do alto, ou nascer de novo, é a mesma coisa. Então, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, o nascer de novo, o novo nascimento, é o nascimento que o Espírito Santo de Deus produz em nós, quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, para que você faça parte da família espiritual de Jesus, é necessário nascer do alto, nascer do Espírito. Por quê? Olha só o texto, esse é um dos textos mais extraordinários que fala da nossa condição antes de recebermos Jesus. Vamos juntos? Paulo ele está falando com os efésios e agora ele vai mostrar para a igreja de Éfeso como aqueles crentes eram antes de estarem em Cristo. O que eles faziam antes de estarem em Cristo. E o que todo ser humano é e faz antes de estar em Cristo. Não tem diferença. Olha o que diz aqui, ó. Vocês estavam o quê? Mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Está dizendo assim, Efésios, vocês crentes da Igreja Batista Nova Jerusalém, antes de Cristo, todos nós estávamos onde? Mortos nas nossas transgressões e pecados. O pior, nós éramos acostumados a viver assim. Não é que de vez em quando, não, era a nossa prática natural, andar no pecado. E aí ele está dizendo, quando a gente seguia quem? A ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está operando nos que vivem na desobediência. Aqueles que não têm Jesus são guiados por quem? A Bíblia é muito clara, está sendo guiada pelo diabo. É o espírito que faz o quê? Atuando naqueles que vivem na desobediência. Quem vive na desobediência da palavra de Deus não pode falar que está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia é muito clara que diz que quem vive na desobediência está sendo guiado pelo diabo. É claro o texto. E aí diz assim, anteriormente, é o que se espera de todo aquele que é membro de uma igreja, que essa vida de desobediência faça parte do passado, porque Paulo diz, anteriormente, todos nós também vivíamos aonde? Aqui. E agora o que Paulo está escrevendo, já que agora nós estamos em Cristo, essa é uma vida velha. A nossa nova vida, o nosso novo nascimento, agora nos leva a vivermos de maneira que agrade a Deus. Anteriormente, todos nós também vivíamos onde? Entre eles, aqui, ó, seguindo Satanás, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os próprios desejos e pensamentos. Quando você sonda o seu coração, se é que sonda, e você percebe que o que você tem feito é apenas aquilo que agrada a você, você tem que repensar se realmente você nasceu de novo. Porque se você está seguindo a sua própria carne, está sendo desobediente de maneira constante àquilo que a palavra de Deus diz, provavelmente você ainda não nasceu de novo. Provavelmente você está vivendo na desobediência e seguindo Satanás, mesmo fazendo parte da igreja. Mesmo fazendo parte da igreja. E aqui diz assim,
Como os outros, ou seja, esses que andam aqui nas transgressões e pecados estavam mortos, como eles, diz assim, éramos por natureza merecedores do quê? Da ira de Deus. Se nós andamos em desobediência, o que nós merecemos é a ira. Não devemos nos enganar achando que nós vamos ser salvos, porque nós estamos no rol de membro de uma igreja e continuamos a viver na desobediência. Aí o verso 4 diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, fez o quê? Deu-nos vida juntamente com Cristo. Ou seja, aqui era um Walking Dead, né? É um morto-vivo aqui. Agora, Jesus deu vida para aquele morto. A gente andava na desobediência, estávamos vivos, mas espiritualmente estávamos mortos. E Deus, por causa da sua misericórdia, deu vida ao nosso espírito juntamente com quem? Com Cristo. Depois que a gente ficou bonzinho? Não. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça somos salvos. Lógico que nós não somos salvos por aquilo que nós fizemos, mas o próprio Jesus nos salvou por sua graça, quando a gente ainda estava lá na boca do lixo. Ele foi nos resgatar. É ilusão achar que primeiro eu tenho que resolver algumas coisas da minha vida, me tornar bonzinho, para depois entregar a minha vida para Jesus. Isso nunca vai acontecer. Para que eu me torne bom do jeito que Ele deseja, primeiro Ele tem que me resgatar, primeiro Ele tem que me dar vida, primeiro Ele tem que fazer algo em mim, para que depois eu possa responder a Ele. Portanto, aqueles que fazem a vontade de Deus é que pertencem à família espiritual de Jesus. Não tem outro. Porque quando a gente olha para o texto aqui, quem é que está fazendo a vontade de Jesus? A família dele que chegou para levar ele à força, ou aqueles que estavam assentados ao seu redor ouvindo a palavra? Qual das duas famílias estava fazendo a vontade de Deus? Aquela que estava sentado ali. A outra família da carne não queria fazer a vontade de Deus, pelo contrário, queria que Jesus fizesse a vontade deles, indo para casa junto com eles. Aí que está uma grande diferença entre alguém que pertence a Jesus e alguém que pensa que tem Jesus. É muito diferente. Somente aqueles que são nascidos de novo são capazes de não viver mais segundo o curso desse mundo, como filhos da desobediência, e viverem para agradar a Deus obedecendo a sua vontade. O verso 35 diz claramente, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não adianta eu viver em desconformidade com a palavra de Deus e falar que eu sou filho de Deus, não adianta. Portanto, gente tem que prestar atenção em algumas lições. Primeiro, filho de crente também é pecador e necessita de um encontro pessoal com o Senhor Jesus para fazer parte da família espiritual de Cristo. É claro, todos precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. O pai, a mãe, o filho, o avô, o primo, o sobrinho. Meu pai é o fundador da igreja. Precisa de Jesus. Meu pai é o pastor da igreja. Precisa de Jesus. Eu sou o pastor da igreja. Preciso de Jesus. Não tem como de fazer parte da família de Jesus, da família espiritual, sem ter um encontro pessoal com Jesus. A família segundo a carne, até esse ponto, se encontrava do lado de fora do reino de Deus e alheia a quem de fato Jesus era. Embora tendo Jesus como familiar carnal, é possível estar tão próximo de Jesus e fora do reino de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, sua família se rendeu, entendeu. Judas, na introdução da carta, Tiago é maravilhoso na introdução. Ele fala, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Ele poderia falar, eu, Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, não. Mas o encontro pessoal com o Senhor Jesus derrubou todas as suas credenciais. Ele se apresenta agora como servo do Senhor Jesus Cristo. Olha lá a introdução, primeiro versículo da carta de Tiago. Até então, até esse texto, eles estavam do lado de fora. Depois da ressurreição, eles compreenderam que o irmão deles era muito mais do que um simples homem nascido da mãe dele. Não, era o próprio Deus encarnado. E essa palavra que Tiago fala lá na carta dele, Senhor, é reconhecendo a divindade do seu próprio irmão. Eu não sou igual a ele. Ele é superior a mim. Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor. Aqueles que fazem a vontade de Deus é que pertencem à família espiritual de Jesus. Não importa quem você é, não importa quanto tempo você está na igreja, não importa a sua descendência. O que difere se você é ou não da família espiritual de Jesus é o seu relacionamento com a palavra de Deus e a forma como você obedece aquilo que está sendo ensinado. Jesus, no verso 35, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem não faz a vontade de Deus, não pertence a Ele. E é interessante, somente aqueles que são nascidos de novo são capazes de não viver mais segundo o curso desse mundo, como filhos da desobediência, e viverem para agradar a Deus obedecendo a sua vontade. Por mais que você intelectualmente entenda algo a respeito de Jesus e que você precisa obedecer a Ele, pela sua própria vontade, você jamais será capaz de obedecer a Jesus. Você precisa nascer de novo. Você precisa de um encontro pessoal com Jesus que é transformador, para que Ele capacite você a então obedecer à vontade dEle. Até mesmo Maria e seus filhos precisaram se render a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. O que aconteceu após a ressurreição do Senhor Jesus. Eles precisaram. Eram irmãos de Jesus, mas precisavam reconhecê-lo como Salvador. O Cântico de Maria diz o quê? Diz assim, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o quê? Meu Salvador. A própria Maria reconhece que ela precisava de um Salvador. Ela mesma dizia isso. Você está do lado de dentro ou de fora de onde as coisas do reino de Deus estão sendo tratadas? O que você acha? E estar dentro não é vir domingo à noite na igreja. Entendeu? Não é vir domingo à noite da igreja. Estar dentro, assim, a pergunta seria melhor, você tem sede pelas coisas de Deus? Você quer estar com o povo de Deus? Você quer ouvir a palavra de Deus? Você quer ler a palavra de Deus? Você quer orar? Você quer ter comunhão com esse povo? Com esse Deus maravilhoso? A sua alma clama por Deus? É essa a questão. Não é participar de uma igreja. A questão é, você participa da igreja, mas a igreja faz parte da sua vida? Deus faz parte da sua vida? Você pensa, né? Eu sempre gosto de pensar, você acorda 3 horas da manhã, o que ocupa o seu pensamento 3 horas da manhã? Davi dizia que ele se maravilhava em contemplar a grandeza de Deus durante as vigílias da madrugada. Ele pensava em Deus. O que preenche o nosso pensamento quando a gente acorda de madrugada? A maior diferença entre as duas famílias de Jesus é que a da carne deseja que Jesus lhe obedeça,
enquanto a do Espírito deseja obedecer aquilo que Jesus lhe ordena. Você está em qual lado? Aquele lado que faz as coisas e chama Jesus para ir atrás abençoando? Ou você está atrás daquele Jesus? O que o Senhor quer que eu faça? Qual dos dois lados? Por aí já dá para se ter uma noção de qual lado você está. Você quer obedecer Jesus ou você quer um Jesus que te abençoa e que faz tudo o que você espera? Os que querem mesmo Jesus estão sempre ao redor de Jesus, sempre disposto a ouvir a Jesus, sempre disposto a obedecer a palavra de Jesus. Estar constantemente ao redor de Jesus, onde estão sendo tratadas as coisas do reino de Deus, pode ser um dos indícios de que alguém pertence à família espiritual de Jesus. E eu coloquei estar constantemente ao redor. Não é de vez em quando, uma vez por mês, uma vez por ano, ou não, constantemente. Não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta. Esses dias eu estava vendo um vídeo que a Bíblia chegou, se eu não me engano, ou foi na China ou na Coreia, eu não sei qual país que foi. A festa que os irmãos pegavam a Bíblia assim, ó, com tanto carinho, abraçavam, irmãos chorando porque puderam receber uma Bíblia. A gente tem 10 Bíblias, tem Bíblia no celular, tem Bíblia na internet, tem Bíblia de tudo quanto é jeito e não abre. Os irmãos clamaram anos para poder, porque a Bíblia não entra no país deles. E entrou um contrabando de Bíblia. E eles puderam pegar uma Bíblia como se eles estivessem pegando a coisa mais preciosa desse mundo. E é isso assim que a gente deve olhar para a palavra de Deus. É com esse desejo que a gente tem que estar diante das coisas do reino de Deus. Que Deus abençoe e que nós possamos refletir. As inclinações do nosso coração podem nos dar indício de qual família nós estamos. E se porventura você percebe que está apenas familiarizado com as coisas de Jesus, mas ainda não pertence à família espiritual de Jesus, nunca é tarde para você se arrepender e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador.